Nessa mesa agora a gente vai debater aqui os desdobramentos disso com o Kim Kataguiri, que é coordenador do Movimento Brasil Livre, com o Tiago Pará, que é do Levante Popular da Juventude, está aí na camiseta dele o movimento. Bom, primeiro, obrigado por ter vindo. Eu queria colocar a primeira questão que queria colocar na mesa é a respeito da qualidade, né, desse novo governo Michel Temer que está sendo montado. A gente tem uma expectativa aí que a presidente Dilma de fato perca aí a batalha do impeachment, né? A gente está até com uma informação de Brasília que a oposição quer juntar aí 54 votos para já mostrar que tem possibilidade depois de já ratificar a decisão de hoje, né, no Senado. Mas a montagem do governo Michel Temer está se mostrando aí um pouco diferente do que se previa, né? Primeiro, o Kim queria o seu comentário. Antes era um ministério de notáveis e tal, o que está se configurando é um ministério de notáveis políticos conhecidos do Brasil, muitos dos quais até investigados aí na Lava Jato, né? Bom, primeiro, boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite, Thiago, boa noite, Kanzen. Bom, realmente, né, o que se falava, né, do governo Michel Temer, após votação de admissibilidade do pedido na Câmara dos Deputados, é que teria um julgamento de ministério, que você teria nomes de excelência, e não é bem isso que a gente está vendo, né? Foi até tema da minha coluna essa terça-feira, que a gente tem nomes como o Leonardo Pisciani, que para os esportes, que foi um dos que mais lutou contra o impeachment, que no seu voto disse que votou não ao impeachment por ter jurado cumprir a Constituição, dando a entender que o processo é constitucional, mas ao mesmo tempo ele aceita o Ministério dos Esportes. Então ele é um golpista assumido, né? Não faz muito sentido. Ao mesmo tempo você tem também o jurista criminalista, né? Esqueci o nome dele agora, o Maris, que foi ventilado aí para a Justiça, depois para o Ministério da Defesa, na primeira oportunidade que ele teve aqui mesmo na Folha de dar uma entrevista como possível futuro ministro, já criticou a delação premiada, e a gente sabe que a Operação Lava Jato hoje é praticamente uma unanimidade com a população brasileira. Então, enfim, a gente não está tendo o que o Temer propôs inicialmente, né? E eu acho que, aí falando sobre a atuação do Movimento Brasil Livre, eu acredito que a gente tem esse papel justamente de pressionar para que essa promessa seja cumprida, para que haja corte de ministérios, para que seja feito um ministério de notáveis sim, e para que o governo não mantenha as mesmas práticas, os mesmos métodos do antigo governo, né? Porque não adianta você simplesmente trocar o presidente da República se você vai utilizar os mesmos métodos, os mesmos loteamentos, o mesmo balcão de negócios, né? Transformar a República num balcão de negócios para manter base parlamentar. Tiago, eu queria a sua opinião sobre a montagem do governo e que você emendasse também falando de como é que os movimentos pró-Dilma, né, e pró-governo que está aí ainda no cargo, vão se colocar depois de amanhã, né, quando esse processo for terminado no Senado, nessa votação. Bom, primeiro, boa noite, Fernando, Kim. Boa noite também a toda a nossa militância do Levante que está em todo o país aí nos assistindo agora e os demais também. É um prazer estar aqui para debater, né, ter esse espaço. Eu queria começar discordando já do Kim. Eu acho que é um ministério de notáveis corruptos, né? Michel Temer muda tudo para não mudar nada, na verdade, né? E é curioso, inclusive, esse argumento de que Michel Temer não pode fazer aquilo que o governo anterior fazia. Parece até, para quem escuta isso a primeira vez, que ele não fazia parte desse governo que ainda está em curso, né? Então, o que esperar, né, de um vice-presidente, né, que faz parte desse governo anterior e que assume agora sem grandes promessas? Não sei quais são essas grandes promessas que ele tinha feito anteriormente. A verdade é que ele vai continuar com o ministério agora muito mais conservador. A bancada da bala, da Bíblia, né, e do boi, né, se fortalecerá no seu ministério, né, e justamente para aplicar o seu programa, né, que aí é onde está realmente a maior proposição de Michel Temer, né, que é um programa Pontes para o Futuro, né. Curiosamente, né, talvez seja muito parecido com aquela ponte do Rio de Janeiro que o PMDB inaugurou recentemente. Mas essa é um pouco da nossa expectativa, assim, né? É um governo, na verdade, na nossa opinião, ilegítimo, né? Todo mundo sabe, é notório, o Levante, né, já afirmou isso junto com a Frente Brasil Popular. Esse é um governo que nascerá ilegítimo, né? Então, a nossa posição frente a esse governo será, né, nesses próximos 180 dias aí, de muita pressão, de muita luta,
não para melhorar, porque isso não é possível, né? Mas para destituir, né, o lugar que Michel Temer hoje procura usurpar. E aí, Kim, como é que você responde isso? Porque vocês foram ativamente contra o governo e aí trabalharam pela derrubada do governo e agora estão aí com esse governo que ele diz que são notórios corruptos, etc. Estão com a batata quente agora no colo. Exato. Bom, olha, eu acho primeiro que apontar uma contradição aí na fala do Thiago de que ele disse mudar tudo para não mudar nada. Bom, então ele significa, e depois ele citou que é um governo de notórios corruptos, então significa que antigamente o governo também era de notórios corruptos, né, seguindo o raciocínio dele. Mas eu acredito que, em termos de corrupção, né, a grande diferença entre o PT e os outros partidos é que o PT foi o único partido a sistematizar a corrupção e transformar a corrupção em método de governo, né. Com os outros partidos você via a corrupção como fim. Você vai lá, rouba para colocar no próprio bolso, que é gravíssimo, que é um grande câncer para a nossa democracia, para a nossa república, mas não é tão grave quanto você utilizar a corrupção para atentar diretamente contra os poderes, né? Porque o que o PT fez foi sistematicamente, todo ano, tá lá pagando deputado, pagando senador para passar projeto de lei, para passar PEC, para paralisar a CPI, enfim, fazendo disso um método de governo. Isso nenhum outro partido tinha feito. Então, eu acho que nesse termo de corrupção como método de governo, a gente tem um avanço aí inegável. Agora, quanto à legitimidade do impeachment, né, que diz que é um governo ilegítimo, que não sei, acho que o Levante considera que seja um golpe, né, é um golpe. O atual impeachment. Bom, eu gostaria de fazer umas colocações depois de questionar quem é que faria parte desse golpe, né? Seriam todos os senadores, todos os deputados, ao mesmo tempo a Suprema Corte, que negou todos os recursos da Advocacia Geral da União e definiu o rito do impeachment, e a própria Constituição que definiu esse rito, talvez a Constituição seja golpista, talvez vocês não considerem a legitimidade da Constituição de 88, porque o Miguel Reale, né, o pai do Miguel Reale Júnior, que é um dos autores do pedido de impeachment, falava da teoria tridimensional do direito, né, do fato, do valor e da norma. O fato a gente tem, são as pedaladas fiscais, né, comprovado por um próprio órgão do governo, o Banco Central, pelo próprio Tribunal de Contas da União, o relatório do ministro Augusto Nardes. A norma, a gente também tem a lei de responsabilidade fiscal, a lei 1079, que é a lei do impeachment, constitucionalmente atentar contra a lei de responsabilidade fiscal é crime de responsabilidade, e o valor é a responsabilidade fiscal, né? Um valor que foi criado na sociedade brasileira, um dos grandes avanços, justamente por causa de todas as crises que a gente viveu ali por causa da política econômica irresponsável da ditadura militar, aí depois a gente teve o choque do petróleo, a gente teve a hiperinflação, aí a gente teve o plano Sarney, a gente teve o plano Collor, enfim. E é um avanço que foi traduzido nessa norma, e justamente essa norma que pune o crime de responsabilidade e faz com que o impeachment não seja golpe. Então, o questionamento que eu coloco é justamente isso. Se é um golpe, quais são as partes desse golpe e por que você acredita que não existe legitimidade jurídica para isso, se estão postos todas as condições, né, pelo menos para a teoria dominante aí do direito, para que seja isso, para que isso seja legítimo? Não? Bom, primeiro é bom que todo mundo que esteja nos assistindo saiba que essa referência que o Kim acabou de citar, o pai do Miguel Reale Júnior, não foi nada menos do que um grande fascista, né? Fazia parte da ação, né, integralista brasileira de Plínio Salgado. Então, para nós, nem de longe é uma referência para nada, né? A não ser daquelas coisas que a gente não quer construir e nem ver para o país, assim. Mas eu acho que o Kim talvez não tenha muita familiaridade com os livros de história, porque parece que a corrupção nasce no país com o PT. Isso é uma grande inverdade, né? Assim, falando muito seriamente, a corrupção é uma prática que está acoplada ao sistema capitalista que a gente vive hoje. Então, primeiro, é impossível que a corrupção não se espraie nos governos e no regime político que a gente vive. Segundo, que a corrupção era praticada abundantemente nos governos anteriores, de FHC, de Sarney, Collor, Itamar e por aí vai, especialmente na ditadura militar. É claro que não haviam órgãos com autonomia e com mais liberdade para fazer essa investigação. Então, qual é a grande questão nesse debate da corrupção que tu levantastes? E eu acho bom a gente demarcar aqui. É que, na nossa opinião, parece que vocês são contra a corrupção do PT. E ficou claro na tua fala, né? O PT sistematizou a corrupção assim, cessada e tal. E é legítimo, não tem nenhum problema com isso, né? A gente vê muita gente que é contra a corrupção do PT. Nós somos contra a corrupção de maneira generalizada, né? A corrupção que é derivado, é produto desse sistema capitalista, né? Então a gente é contra a corrupção de todo mundo, não só do PT, mas especialmente do PMDB, do PSDB, que é acobertado, né, em grande medida pela mídia, inclusive, né, que procura engavetar os casos de corrupção que se acentuam cada vez mais nos governos, né, tucanos, né? Trinsalão aqui em São Paulo, por exemplo, não viu o MBL convocando nenhum ato contra ou denunciando, né, esse esquema de corrupção, por exemplo.
Agora, Kim, como é que você se sente confortável com, por exemplo, núcleo do governo Michel Temer? Está chamando para dentro do Palácio do Planalto Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima. Alguns ministros que estão sendo aventados aí e outros participantes do governo são investigados ou citados na Operação Lava Jato. Como é que você se sente confortável aí com esse novo governo? Como é que você, que tanto trabalhou aí, né, para a queda do governo Dilma? Bom, antes de qualquer coisa, quero só rebater os pontos que ele levantou. Primeiro do Miguel Reale, que, enfim, o fato dele ter sido um fascista, ele ter feito parte do movimento integralista, não deslegitimiza em nada a teoria, a contribuição que ele deu para o direito, né? Isso que você acabou de fazer, Schopenhauer chamava de argumento ad hominem, né? Você desqualifica a pessoa porque você não consegue construir a ideia. E a gente sabe que a teoria dimensional do direito é a base do direito. Qualquer estudante primeiranista de direito sabe, eu sou um estudante primeiranista de direito, e, enfim, isso é fundamental. A gente teria o ordenamento jurídico, a gente teria a ordem, a gente não teria nem como existir um golpe, uma ruptura institucional se não fosse esse tipo de teoria. Então, acho que não dá para deslegitimar dessa maneira. Ao mesmo tempo, a maneira que você colocou, como se eu tivesse dito que a corrupção começou com o PT, não, em nenhum momento disse isso. Tanto que eu expliquei que a corrupção se transformou em algo pior com o PT porque se transformou no método de governo. E é isso que eu disse que só o PT fez na história da política brasileira, e é verdade, né? Você não tem comprovação de nenhum outro partido que utilizou todo mês ali sistematicamente a corrupção para passar projetos de leis, para paralisar CPIs. Isso nunca aconteceu. Agora, corrupção, sim, existe há tempos. E não é capitalismo, existe antes do capitalismo, existe antes da Revolução Industrial, existia no feudalismo, enfim. Isso aí não é uma característica fundamental do capitalismo, como você parece colocar. Ao mesmo tempo, é difícil você culpabilizar o capitalismo desse tipo de corrupção, porque o Petrolão teve como pivô justamente uma empresa estatal, que é o que justamente um meio socializado de produção, enfim, é do Estado. Então, Coitado do capitalismo. Como é que você culpa o capitalismo por algo que foi essencialmente um escândalo de corrupção gerado justamente por ter uma empresa gerida pelo Estado, né? Então, é muito complicado você colocar isso. Agora, quanto à sua questão, Kanzi, eu acredito que não existe solução mágica, né? A coisa mais próxima de uma solução mágica que eu vejo alguns malucos defenderem aí é a intervenção militar. Vamos fuzilar todo mundo, vamos acabar com todos os corruptos, enfim. Obviamente a gente luta contra nomes que estejam envolvidos na Operação Lava Jato e que possam compor aí os ministérios do Michel Temer, mas a gente também tem que lidar com o fato de que ele é o vice-presidente da República, né? Quem votou na Dilma votou no Michel Temer, ele tem que assumir constitucionalmente essa saída que a gente tem. Uhum. É isso que eu queria te perguntar. Corre até a piada, né? Que metade do Brasil quer que a Dilma saia, a outra metade votou no Michel Temer, né? Porque, quer dizer, afinal de contas, ele é vice-presidente da República e foi eleito na chapa da presidente Dilma. Como é que você viu aí ao longo desse processo todo aí, o que a Dilma chama de traição, etc., e se efetivamente ela não se valia também do PMDB para governar? Quer dizer, houve uma traição, mas ela também era aliada deles, né? Como é que você avalia isso a posteriori agora? Claro. Não, só para alertar o Kim aqui antes, que Estado e capitalismo não são duas coisas distintas. O Estado surge com o surgimento do capitalismo. Mas sobre a coisa do governo e do PMDB, né, nós do Levante nós não somos um movimento governista, né, como tem alguns movimentos, né, declaradamente governistas. Nós somos um movimento popular de juventude, né, que pretende construir um projeto de país, um projeto popular. E nesse sentido a gente tem muitas críticas ao governo atual. É claro, é notório, sabido que esse governo trouxe avanços em relação aos governos tucanos. Mas houve muitos retrocessos também, e mais que isso, houve a continuação de práticas que para nós são inaceitáveis, né? Por exemplo, essa ideia, né, de conciliação com os setores mais atrasados da política brasileira, né? Então nós sempre criticamos, né, o governo Dilma por se sustentar muito mais, né, nas velhas raposas da política, né, naqueles que a qualquer momento poderiam trair a presidente e o PT, né, do que procurar construir sustentação no povo, construir ferramentas e mecanismos, né, que elevasse a consciência do povo e da juventude para que se encontrasse aí a sua maior sustentação. Então acho que isso tem a ver inclusive um pouco com o momento que a gente vive hoje, assim, né? O governo não se preocupou em nenhum momento em construir essa sustentação popular, né, uma base popular que refletisse inclusive nas suas políticas e hoje fizesse essa defesa mais
abertamente, assim. É claro que hoje a gente sai em defesa da democracia, né, do devido processo legal, e isso implica em defender esse governo, né, o governo da presidenta Dilma, que está sofrendo um golpe, né, e golpe a gente sabe, né, no que pode dar em breve. A gente já viveu golpes no nosso país, né? Você não respondeu até agora quem faz parte desse golpe. Não admite, né, que o golpe, vocês, por exemplo, fazem parte desse golpe. O Supremo faz parte do golpe? É um grande fantoche, uma grande marionete, né, que apesar de não ter poder de convocação, é instrumentalizado pela Rede Globo e por outros meios de comunicação e pelas elites econômicas para dar um ar de perfumaria para esse golpe. Mas foi a elite econômica que sustentou tem o governo jovens na rua, né, pessoas assim assado na rua e tudo mais, há movimentos sociais na rua pelo golpe. Então, vocês são uma peça importante nesse xadrez do golpe, por exemplo. E o Supremo faz parte desse golpe? Veja, o Supremo e o Judiciário, né, são instrumentos que têm suas contradições, né, assim como no governo. O governo, o que a gente avalia? Mas faz parte desse golpe ou não faz parte desse golpe? Você pode deixar eu falar? Claro. O governo é um Mas governo de composição, eu queria responder. É um governo de composição, né? Então há setores mais progressistas e setores mais conservadores. Né? Aqui, nos colunistas da Folha de São Paulo, a gente consegue depurar, né, os mais conservadores de um lado e mais progressistas de outro. Isso existe em algumas instituições. Não há como negar que dentro do Supremo existe uma figura, né, talvez um guri espiritual do próprio Kim, que é o Gilmar Mendes, que é um golpista declarado, que faz piada, que faz chincana com a população brasileira, né, que faz piada com recursos legítimos e legais que podem ser feitos, como ontem foi feito da AGU ao STF, e que ele faz piada. Isso não é papel de um jurista. Então, nesse momento, o ministro Gilmar Mendes age como um claro golpista nesse xadrez. Mas e o Supremo? O ministro Gilmar Mendes o não é o Supremo não é algo homogêneo, Kim. Não sei se você sabe, Tudo ele é bem, composto mas por o Supremo, por o plenário alguns, do Supremo por, decidiu, ele é inclusive composto, por unanimidade, diversas questões do impeachment. Exato, não por unanimidade. Algumas questões, sim. Algumas questões, mas não todas por unanimidade. E nenhuma delas ainda debateu sobre o mérito do impeachment em si. Porque não cabe constitucionalmente o Supremo discutir o mérito. Porque ainda não chegou esse momento do processo jurídico. Em que parte da Constituição o STF discute o mérito? O próprio Lewandowski já afirmou que é possível, o Lewandowski afirmou que é possível avaliar o mérito da questão do impeachment dentro do Senado. Se um ministro do Supremo está afirmando isso... se o Gilmar Mendes está afirmando isso, logo... O Gilmar não entra num debate jurídico. Eu posso utilizar o mesmo faz piadas. Eu vou interromper você só um minutinho. A gente vai para Brasília para falar com o Paulo Gama, que é repórter lá em Brasília, para falar, para dar as últimas informações do que está acontecendo no Senado. Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Casian? Me escutam? Estamos escutando. Diga lá, quais são as últimas novas aí? Começou de novo a votação e a expectativa é que vá até a madrugada, é isso? A votação propriamente... Exato, a votação propriamente dita ainda não começou, né? Por hora a gente ainda está na fase em que os senadores estão discursando, estão fazendo suas defesas majoritariamente a favor da deposição da presidente Dilma Rousseff. Mas o que eu queria trazer para vocês é um bastidorzinho, agora há pouco, antes de retomar a sessão no plenário, o presidente Renan Calheiros deixou o gabinete dele e veio até o gabinete da senadora Rose de Freitas, que é a senadora do PMDB do Espírito Santo, que era dúvida se ela compareceria ou não à votação. Ela sofreu um AVC na semana passada e ainda está bastante debilitada, mas ainda assim fez questão de estar aqui no Senado hoje, vai acompanhar o resto da discussão de dentro do gabinete e recebeu agora a visita do presidente Renan Calheiros. Foi um gesto um pouco de consideração do presidente com ela, ele inclusive disse a ela que poderia ter esperado em casa, não precisava ter vindo agora, porque a previsão é que a votação vai acontecer mais para frente, vai entrar pela madrugada, mas de toda forma recebeu a visita do presidente Renan Calheiros. Para a turma favorável à deposição da presidente, isso é uma informação razoavelmente importante, porque eles trabalham muito com a necessidade de alcançar 54 votos, já na votação pela admissibilidade, que é o limite para que a presidente seja definitivamente condenada depois do fim do processo daqui a 180 dias. O voto da senadora Rose de Freitas deve ser um voto pelo impeachment da presidente, isso deve ajudá-los aí a chegar a essa margem de 54 votos, que é o que eles pretendem na votação de agora. Tá certo. Bom, nessa fase ainda os senadores estão fazendo os seus discursos, etc. Agora, a previsão para a votação em si, Paulo, qual é mais ou menos? Porque a expectativa é que vote todos ao mesmo tempo, né, que já saia o resultado, e a informação que a Dani tinha passado antes é que seria por volta de 2, 3 horas da manhã.
há essa expectativa. O presidente Renan Calheiros até tem feito algumas brincadeiras de vez em quando, porque regimentalmente ele pode pedir, caso alguém apresente um requerimento para encerrar a discussão, ele pode colocar esse requerimento em votação e, de fato, encerrar a discussão e passar direto para a votação. Ele não quer fazer isso, quer deixar todos falarem, quer que o governo possa exercer o direito de defesa dele, quer que os senadores favoráveis à deposição possam falar também, mas volta e meia ele faz essa brincadeira, ele lembra lá na mesa, olha, qualquer hora, se alguém apresentar um requerimento, eu posso encerrar essa discussão agora, tentando pedir um pouco de pressa para os senadores, para que eles também não tardem muito, não levem a discussão lá para 6, 7 horas da manhã. Que se todo mundo fosse de fato usar o tempo que tem, é até onde chegaria. Mas a previsão aí sim de que as discussões cheguem por volta aí das 2, 3 horas da manhã, em seguida a votação, e a presidente Dilma sendo notificada do provável afastamento no início da manhã, aí a depender do horário que o presidente Renan determinar e assinar o ofício que deve ser levado a ela pelo primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves. Tá certo, Paulo. A gente volta com você depois para mais informações. Obrigado. A brincadeira que tinha lá em Brasília, que saindo aí o resultado, né, mais na madrugada, que a Dilma daria uma enrolada ali para ver se só deixa o Michel Temer entrar na sexta-feira 13 dentro do Palácio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, que são lideranças jovens, aí bastante populares entre as suas agremiações e movimentos, etc. Por que é tão difícil, tanto para o movimento do Kim quanto para o seu, etc., chegar a um acordo em comum, tendo em vista que a gente tem hoje um país aí bastante jovem, como vocês, né? 11 milhões de desempregados, uma taxa de desemprego de 10,9%, uma perspectiva muito ruim para a economia. Quer dizer, e esse assodamento, né, essa ruptura que houve aí ao longo dos últimos meses, com manifestações, até chegar às vias de fato, com as paradas e tal, é um negócio que realmente dividiu o país. O que precisaria, do seu ponto de vista e do seu, para vocês se entenderem minimamente? Olha, Kanza, primeiro você citou aí os números do desemprego, da inflação, enfim, todas essas políticas são políticas definidas. Todos esses resultados são políticas do governo, são resultados de políticas do governo Dilma Rousseff. As medidas anticíclicas ali no governo Lula, com a crise de 2008, depois a expansão do crédito. Então, basicamente, o governo Dilma se baseou em gasto público, em empreiteira e em banco, né? Falam tanto que, mas o governo de Michel Temer vai ser um governo das elites. Mas o governo do presidente Dilma Rousseff foi um governo das elites. As próprias pedaladas fiscais, que vão ser o crime que vai derrubar o presidente da República, a maioria dos recursos foram para ruralistas, foram para grandes empreiteiros, enfim, menos de 2% foram para programas sociais. Então, toda essa bandeira social não passa de discurso político, né? E, ao mesmo tempo, você vê pelo discurso do Thiago, que não existe uma fundamentação jurídica, não existe a democracia como uma pressuposição para um debate, né? Porque ele claramente não consegue explicar a narrativa do golpe, ele não sabe explicar se o STF faz parte disso, se as decisões colegiadas do STF são válidas ou se as decisões são golpistas. Ao mesmo tempo, ele tem uma ignorância histórica, apesar de dizer para os outros, falar para os outros estudar a história, dizendo que a origem do Estado está no capitalismo, né? Claramente não conhecendo nenhum conceito de capitalismo, nenhum conceito de Estado, né? Antigamente, então, antes do capitalismo era uma pura anarquia, né? E também ele confunde capitalismo com corporativismo, né? Colocando ali a Petrobras como um grande símbolo do capitalismo, sendo estatal, mas enfim. Eu acho que a grande questão está no ponto de que esse tipo de movimento faz a linha auxiliar do discurso político do governo, né? E em nenhum momento eles propõem nada de novo, em nenhum momento eles propõem nada que realmente possa nos tirar da crise, né? O Movimento Brasil Livre, por exemplo, ele propõe a desvinculação das receitas da União, uma revisão do Pacto Federativo, que você diminua as prerrogativas e o orçamento da União e aumente dos estados e dos municípios, que você, enfim, tenha mais flexibilidade para poder manejar a dívida, para você poder ter mais dinheiro, inclusive para programas sociais, e para você ter uma ampliação, por exemplo, do Bolsa Família, dando uma janela de saída, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho, enfim, uma série de propostas que você não vê nenhum respaldo em nenhuma delas, mesmo muitas delas tendo caráter social, não tem nenhum respaldo nesses movimentos que fazem a linha auxiliar do governo, justamente porque eles simplesmente batem no mesmo discurso político de golpe, falam que o próximo governo vai ser ilegítimo e vão estar nas ruas simplesmente para lutar contra o próximo governo, pouco se importando com o fato de que a gente está numa das maiores crises políticas e econômicas da história do nosso país, então eles não vão propor nenhuma reforma política porque vão considerar o governo ilegítimo, não vão propor nenhuma reforma econômica porque vão considerar o governo ilegítimo, enquanto isso a população mais pobre, que é justamente quem mais sofre com isso, é justamente quem mais é a maior bandeira dos movimentos que se dizem de esquerda, está lá abandonada, está lá sofrendo, está lá passando fome, está lá desempregada, a inflação
puxada justamente pelo preço dos alimentos, que são os mais caros, quem mais tem que gastar com alimentos são os mais pobres, os impostos são sobre consumo, quem mais tem que gastar seu salário proporcionalmente com o consumo são os mais pobres, então você não vê nenhuma proposta do lado oposto e ao mesmo tempo nenhum respaldo com as nossas propostas que você não precisa concordar com todas elas, você não precisa concordar com o viés liberal, mas você tem de ter uma noção de que a responsabilidade fiscal é necessária, a gente só está no estado que a gente está hoje porque não houve responsabilidade, e ao mesmo tempo de que existem políticas sociais liberais, de autores liberais, né? Vale lembrar que a ideia de renda mínima foi proposta pelo Milton Friedman, que é um economista prêmio Nobel, que é da escola de Chicago, que, enfim, embasou muito aí do que foi utilizado para o Bolsa Família. Então, enfim, eu acho que é justamente esse tipo de coisa que impede com que haja um debate próspero. Bom, Tiago, pelo jeito daqui para aí não há conversa, e daqui para cá, o que você... Não, eu acho que o fato de estar aqui já demonstra da nossa parte predisposição para o debate, para o diálogo. Eu penso, e a gente no Levante acredita, que talvez entre nós e o MBL haja uma diferença fundamental, né? Assim, a gente se coloca ao lado do povo brasileiro, né? Aquele que mais sofre, aquele que mais resiste no seu dia a dia e que precisa de políticas de assistência, né? O Kim, né, fala de Milton Friedman, de liberalismo. Vejam, isso aí não passa de um delírio, né, da cabeça de alguns jovens. Assim. O que há de pior, o que existiu de pior, né, foi essas teorias que só se aplicaram, inclusive, né, nas situações mais extremas e desumanas da humanidade. Né? Vale lembrar que Milton Friedman foi quase que um assessor de Augusto Pinochet. Assim, foi preciso dar um golpe de Estado, assassinar um presidente democraticamente eleito, que era Salvador Allende, interromper um processo democrático em curso para poder se aplicar essas tais teorias, né, de liberalismo econômico. E Milton Friedman era quase assessor direto de Pinochet, né? E não parou por aí, né? As ditaduras que se aconteceram na América Latina, todas procuraram beber nesse berço esplêndido que é o liberalismo de Milton Friedman. Então, isso é uma piada, é um delírio, e eu acredito que o Kim ainda é jovem, né, possa ainda rever essas posições futuramente, assim. Da nossa parte, a gente acredita que é preciso abrir um debate na sociedade. A gente vive um momento de crise e esses momentos são doloridos para a maioria da população, que é quem mais sofre com isso, mas são uma grande oportunidade de nós fazer um debate de projeto de país, né? Veja, a gente está diante de uma situação histórica. É como se nós se encontrássemos agora diante de duas vias, né? Uma aponta para esse caminho que o Kim fala, né, de Estado enxuto, mínimo e tudo mais. E a outra aponta para um caminho, né, onde o nosso país tenha mais soberania. Isso, né, é totalmente diferente de privatizações da Petrobras, por exemplo, né? Então, diante dessa situação que a gente se encontra hoje, nós precisamos opinar. Então, do nosso ponto de vista, né, são duas movimentações que vão se colocar agora. Primeiro, nós queremos debater com a população qual é o projeto de país que elas querem e necessariamente passará por democracia e também por soberania. E é claro, do nosso ponto de vista, terá que ter uma reforma política radical, porque impeachment é perfumaria. Impeachment é isso, tira uma peça do xadrez, coloca outra e permanece tudo como está. Agora, por que a gente não debate o sistema político que nós herdamos da ditadura militar? Por que o MBL não faz esse debate? Nós defendemos a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para alterar, a partir de deputados constituintes eleitos pelo povo, alterar o sistema político que nós herdamos da ditadura militar. Veja bem, essa é a nossa proposta de transformação, que vai na raiz do problema e não fica na superfície. Então, acho que esse debate, a partir de agora, tende, né, a crescer mais. Esse é o primeiro movimento. E o segundo, não tem como ceder dessa posição, nós não podemos reconhecer um governo que é um governo ilegítimo. Veja, agora a gente vai ter uma situação única no país, né? De um lado você vai ter o presidente Jaburu, um dito popular, todo mundo sabe o que é um Jaburu, e de um outro lado você vai ter a presidenta da Alvorada, né? De um lado um presidente golpista e ilegítimo, de outro a presidente de fato eleita, né, pela maioria do povo brasileiro. Essa situação, né, vai nos dar condições de debater e de demonstrar para o todo da sociedade quem realmente é, né, Michel Temer, o que realmente é o seu projeto, né, de ponte para o passado e, né, qual papel acabou cumprindo aí o MBL, que eu teria até muita vergonha em dizer, como você não disse, que, né, assim, o quanto vocês foram um auxiliar de Eduardo Cunha, né, o maior gangster desse Congresso, o maior corrupto, que tem 5 milhões escondidos, né,
país afora, enquanto nós estávamos jogando dólar na cara dele no Congresso Nacional, você estava lá tirando um selfie e agradecendo o pequeno espaço que tiveram, né, nessa farsa toda do impeachment. Então, acho que essa é a explicação que você deveria dar, inclusive, para quem está nos assistindo. Assim, né? É confortável estar ao lado de Eduardo Cunha, que está dirigindo esse processo, né, favorável a você e sendo o grande gangster e corrupto desse processo? Kim, nosso tempo está acabando, você quer terminar aí, vamos lá, por favor? então vamos bater na questão do Thiago. Cunha, principalmente. Bom, primeiro, Assembleia Constituinte Exclusiva. Isso já mostra uma profunda ignorância jurídica, porque não existe Assembleia Constituinte Exclusiva. Uma Assembleia Constituinte, você rasa a Constituição e você começa do zero. Não existe algo exclusivo para fazer reforma política. E no debate da reforma política, a gente entra há muito tempo. A gente propõe voto distrital, a gente propõe parlamentarismo, e são pautas que a gente vai levar à frente com o futuro governo Temer. Agora, a questão do Eduardo Cunha eu acho bastante engraçado, porque a gente foi obrigado a falar com o Eduardo Cunha, porque a gente protocolou o pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados, que é a única pessoa na República que pode acolher um pedido de impeachment. Só que agora, o Eduardo Cunha não era um problema quando ele estava indo em igreja evangélica para falar que a Dilma era contra o aborto, contra as drogas. Eduardo Cunha não era um problema quando ele era um dos maiores aliados da presidente Dilma Rousseff. Para nós sempre foi um problema. Eduardo Cunha não incomodava enquanto ele estava ali na linha auxiliar e ninguém falava de Eduardo Cunha, ainda que ele fosse, mesmo ele sendo presidente da Câmara, antes dele se declarar oposição. Então é muito engraçado como esses movimentos se colocam seletivamente contra os corruptos que eles querem e depois falam que indignação seletiva é nossa. Mesmo porque a gente tem, por exemplo, o Renan Calheiros, que todo esse pessoal de esquerda, todo esse pessoal que defende o petismo não fala nenhum A. Porque até semana passada, semana retrasada, Renan Calheiros era um aliado. Renan Calheiros era alguém que poderia segurar o impeachment no Senado, Renan Calheiros era alguém que poderia atrasar o processo. Então, é bastante engraçado falar com esse tipo de aliado, porque justamente todos esses inimigos que hoje estão inimigos do petismo, que são criticados por esse tipo de movimento social, foram a grande sustentação do governo de Dilma Rousseff. E não existiria governo de Dilma Rousseff sem eles, não existiria governo de Dilma Rousseff sem uma Cátia Abreu da vida, que é a representante dos ruralistas, não existiria governo de Dilma Rousseff sem o Setúbal, por exemplo, do Itaú, não existiria governo de Dilma Rousseff sem os ruralistas, sem os bancos, sem o apoio da bancada evangélica, sem o apoio de todos esses que se repudiam hoje, sem o apoio do Renan Calheiros, sem o apoio de Paulo Maluf, enfim, dos maiores figuras mais abjetas da política brasileira, as figuras mais corruptas da política brasileira, e não vai estar com a gente porque a gente não é governo. Quem é governo é o Temer. Quem vai assumir é o Temer. Eu não vou sentar na cadeira presidencial. Então, não faz o menor sentido você falar que agora nós estamos com eles. Não, eles votaram a favor do impeachment, nós estávamos encampando o impeachment, mas nós somos diferentes deles. A gente não é governo, não é a gente que está assumindo. Eu não vou sentar ali na cadeira, eu não sou do PMDB. Faz o menor sentido você afirmar que não, agora eles estão com vocês. Eles de fato estavam com o governo de Dilma Rousseff, apoiado por vocês, apoiado por outros movimentos, enfim, nem sei se eram apoiados por vocês, porque conheci agora o movimento, mas enfim, toda essa grande base de sustentação manteve o governo de Dilma Rousseff, só que agora só incomoda porque é inimigo da presidente Dilma Rousseff. Né? E continua sendo nossos inimigos. A gente não tem problema nenhum de pedir prisão para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um delinquente, Eduardo Cunha é um bandido. Agora eu quero ver vocês falarem isso, a mesma coisa da presidente Dilma Rousseff, do presidente Lula, que foi o grande protagonista do escândalo do Petrolão, e quem está dizendo isso não sou eu, é o Procurador-Geral da República, que enfim, com todas as investigações, mostrou que mesmo afastado da presidência, ele tinha a decisão, foi decisivo para o escândalo do Petrolão, levou à frente durante todos esses anos, um escândalo que, mais uma vez eu lembro, é corrupção como método de governo. Não é a corrupção como simplesmente um fim, não é a corrupção simplesmente colocar no próprio bolso, mas para tentar conter a democracia, para acabar com a tripartição de poder, para colocar o legislativo em relação ao executivo. Então, era isso. Tiago, te dou mais um tempo e vamos terminar. Muito obrigado. Eu queria então agradecer por fim tudo isso. Eu acho que o que é mais importante nesse momento agora é isso. Se a gente precisa, afinal de contas, mostrar para a juventude brasileira que há possibilidades de construir um outro país, né? Vejam, nos questionam o que vocês vão fazer diante do golpe, diante de um governo ilegítimo do Temer. Isso para nós nunca foi algo difícil de decifrar. Nós somos a resistência há 500 anos nesse país, na América Latina. Né? Nós somos os indígenas que resistiram, né, à colonização, nós somos os negros que resistiram à escravidão, nós somos os jovens, né, que resistiram à ditadura militar. Então nós iremos resistir bravamente como aqueles que nos antecederam, que para nós são referências, né? É Sepete Araju, é Carlos Marighella, é Helenira Rezende, é Zumbi dos Palmares, né? Esse é o caminho que nós iremos trilhar, né, daqui para frente, né? E nós queremos muito, né, mostrar que há sim uma possibilidade de transformação real, de se fazer política, né, de ocupar as ruas e as praças. Vejam, o mundo inteiro hoje está em polvorosa, né? No Chile, no Paraguai, na França, os estudantes e os jovens estão ocupando as ruas, repensando a democracia e o modelo de governo. E eu acho que daqui para frente esse será o caminho que o Levante, inclusive, vai propor para a juventude brasileira, de ocupar as praças permanentemente, debatendo, deixando de lado
as perfumarias e deixando de lado os políticos oficiais e debatendo como transformar radicalmente esse processo, né? Construindo um projeto de soberania, de justiça e de igualdade para todos os brasileiros e não só para uma pequena parcela, né, assim, que sempre atuou, né, contra, inclusive, a própria legalidade, contra as aspirações populares, contra os desejos daqueles, né, que querem tão somente, né, a alimentação, trabalho e moradia, que são preceitos básicos para o desenvolvimento, né, de qualquer uma pessoa. Bom, meu caros, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, convidá-los aí para umas próximas mesas aqui na TV Folha, e a gente vai encerrando esse bloco por aqui. A gente vai soltar um VT que foi gravado há pouco. O repórter especial Leandro Colom fez uma entrevista em Brasília com Raimundo Lira, que é presidente da Comissão Especial do Impeachment lá no Senado. Agradeço mais uma vez a vocês e a gente fica com o VT então do Raimundo Lira. Obrigado. Estamos aqui com o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Ele é o presidente da Comissão Especial do Impeachment. Caberá ao senador presidir os trabalhos ao lado do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, a partir dessa quinta-feira. Senador, confirmado o afastamento da presidente Dilma Rousseff na votação hoje aqui no Senado, quais os próximos passos que a Comissão Especial vai tomar? Amanhã à tarde, o presidente do Supremo Tribunal vai estar aqui no Senado Federal, recebido pelo presidente Renan Calheiros. Eu vou estar presente e nós vamos apresentar o rito que vai ser seguido nos próximos passos da Comissão Especial, que agora vai ser chamada Comissão Especial Processante, porque só agora começa o processo. Antes era admissibilidade, agora é o processo. E nós já definimos, eu e o presidente Lewandowski, de que nós vamos utilizar o mesmo rito que foi utilizado no impeachment de Collor em 1992, porque qualquer novidade, qualquer mudança poderia causar algum tipo de judicialização. A presidente é afastada por até 180 dias. Qual é o prazo que o senhor trabalha de tramitação aqui no Senado? Porque isso interessa a todos, a todo o país, porque ela pode ficar nesse período afastada ou voltar. Como é que o senhor trabalha em relação a isso? Nós vamos apresentar um plano de trabalho, não vamos apressar esse plano, vamos aprovar um plano de tal maneira que haja todas as possibilidades de defesa, todas as possibilidades de oitivas, né? E podemos, nesse momento, nesse período, podemos ouvir testemunhas, técnicos, especialistas. Mas usaria os 180 dias? O nosso desejo é de não fazer nem muito longo, nem muito curto. Ok, muito obrigado, senador.